A seguir, IIGD Irajá. A igreja de Cristo tem que ser uma igreja atuante, uma igreja saudável, uma igreja alegre, uma igreja cheia do Espírito de Deus. Agora, é claro, isso depende de cada um. Depende de cada pessoa. Então, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Irmãos, nem todo cristão, tudo que busca e espera, ele espera de Deus, não. Tem gente que faz uma oração fria e logo toma a frente de Deus e vai em busca daquilo que quer. Cuja esperança é o Senhor. Ou seja, se eu orei, é da mão de Deus que eu vou receber. Se eu orei e ainda não chegou, eu vou me esforçar e vou intensificar a minha oração. O evangelista Lucas diz que Jesus, posto em agonia, ele orava mais intensamente. Quando Jesus foi, antes de Jesus falar da parábola do juiz injusto, daquela senhorinha que dependia unicamente daquele juiz, e ali é o exemplo de Deus e alguém que precisa estar diante de Deus e insistir ali. Mas tem gente, irmãos, que não persevera em nada. E muitas vezes Deus prova a nossa perseverança, porque perseverança é um fruto do Espírito Santo. Há pessoas que não aprendem a esperar nada. Há pessoas que não perseveram em nada. Quando falta perseverança num cristão, o caráter espiritual dele ainda não está formado. Nós que somos de Jesus, nós não podemos pensar, raciocinar como o mundo pensa. Nós temos, como disse o apóstolo Paulo, nós temos de ter a mente de Cristo. Então, como eu disse no início, no mundo, muitos pecadores, tá? Para eles, o raciocínio deles, cristalizado, é que enfermidades, doenças são sinônimo de velhice. E velhice é sinônimo de enfermidade. E você abre a Bíblia e vê que não é nada disso. Agora, a pessoa não faz a parte dela, nem a parte espiritual. Alguns não fazem a parte mental para ter uma mente saudável. E muitos não cuidam da parte física. Cá entre nós, tem gente sedentária demais. Tem gente que se entulha de tudo quanto é porcaria. Eu falo, irmão, você vê a pessoa vai comer um salgado de bar que o óleo parece pior do que aquele óleo tirado do carro. Mas vamos voltar aqui e pegar muito bem a parte espiritual, porque essa é a base, é a maior estrutura, é a base de tudo, irmãos. Você está pensando que o diabo é bobo, irmãos? Está pensando que o bicho é bobo? Eles sabem que terreno ele se mete, porque ele fica especulando na vida do cristão. O apóstolo Pedro disse, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, nós temos um adversário, ele anda em derredor, bramando como leão. Deixa eu ver como é que eu vou derrubar ele, como é que eu vou conseguir jogar doenças. Aí a pessoa abre a boca e só fala besteira. Isso dá em todo mundo, dá em todo mundo, então também, vamos lá. Então você é todo mundo. Quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, nós fomos separados. Nós estamos fisicamente no meio da sociedade, mas espiritualmente nós fomos iluminados. Amém, igreja? Quem já tem consciência disso? Agora, se a pessoa pensa como todo mundo pensa, se ela acredita como todo mundo acredita, e se ela fala como todo mundo fala, nunca haverá diferença, irmãos. Os anjos não vão poder fazer nada. O Espírito de Deus não se alegra em momento algum com pessoas assim. Você vê que eram dois conversando.
eu vou falar um pouquinho daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia não diz os nomes deles, porque é óbvio, no início Jesus chamou 12. E depois, logo depois, a Bíblia apresenta 70. Depois, quando Jesus começou a apertar com os mandamentos, muitos voltaram atrás e deixaram Jesus. Mas a coisa recomeça e multidões vão seguindo a Jesus. Então lá na frente já tem bastante discípulos de novo. E aí, Jesus vai ao Calvário, morre, ressuscita. E Jesus ressuscitado, eles não percebem. Estão 2 a caminho de uma aldeia chamada Emaús, você já deve ter lido isso. Os 2 estão caminhando juntos, lado a lado, e conversando. Mas você sabe qual era a conversa dos 2? Da morte, do sofrimento, do que já havia passado. Eles não estavam na palavra porque Jesus havia dado uma ordem para eles. Jesus havia dito a eles que ao 3º dia ressuscitaria. Se a morte já tinha passado e já era o domingo, o que eles deveriam estar esperando? A ressurreição. Eles deveriam estar firmados na má notícia da morte ou na boa da ressurreição? Você escolhe. Se você vai se firmar na notícia que o médico te deu, ou se você vai se firmar na notícia que a Bíblia te dá, que Jesus ressuscitou para te curar. Aí depende de você. E aí eles 2 vão conversando, mas conversando sobre o Calvário, conversando sobre o sofrimento, conversando sobre a morte, sobre as chicotadas. E agora acabou tudo, está morto, está morto. Eles não tinham a fé na ressurreição, eles não tinham a esperança de rever Jesus. E aí Jesus se aproximou deles. Você quer saber o que aconteceu? Marca essa folha aqui. Vai comigo em Lucas 24. Quem lê comigo versículo 13 e o 14? E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Dá uma paradinha? Então, eles estavam falando de ressurreição, nós estávamos falando de passado. Vocês estão vendo? Olha aqui já tem algo assim, uma revelação extraordinária para todo cristão. Se o passado não foi bom, se só tinha sofrimento, quem atuou no passado, Deus ou o diabo? O diabo. Por que tem cristão que insiste tanto, irmãos? Como gosta de falar dos seus sofrimentos que já passaram. A pessoa se converteu. Se ela se converteu, Jesus disse, tudo se fez novo. O apóstolo Paulo disse, assim que se alguém está em Cristo, as coisas velhas, tudo. Então para que ficar falando? Não, porque eu nasci muito doentinho, minha mãe nem ligava para mim, porque meus irmãos me espancavam, meu pai não ligava. Aí depois vem pro culto, oh glória, aleluia, e pula, e dança, e canta, e doença sai. Uma semana depois, eu sempre fui muito doentinho, Decide, meu irmão. Decide. Vai viver de quê? De passado. Vai viver de quê? De sofrimento. Vai viver de quê? De palavras bobas. Então isso tudo é atmosfera. Eles estão falando que já passou. E aí? Você vai ver. Versículo 15. E aconteceu, versículo 15. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Está vendo, irmãos? Se eles estivessem falando de Jesus, eles teriam enxergado Jesus. Porque eles estariam esperando Jesus. Irmãos, quem espera a cura, medita na cura. Medita no milagre.
acredita no milagre e fala do milagre. Não fica falando da enfermidade. Não fica o tempo todo, não fica em tempo algum. Agora, o diagnóstico está no coração, o diagnóstico está na cabeça, o diagnóstico está na boca e quer um milagre. Mas como? Como se vive o mundo físico, só vive o mundo físico? Você tem que decidir em que mundo você tem que viver. Pastora, mas eu vivo no mundo físico. Consequência. Causa é o mundo espiritual. Eu tenho que ir lá na causa. Se eu quiser acabar com uma enfermidade que não tem cura, eu tenho que acabar com as raízes dela. E isso é sobrenatural. Eu tenho que arrancar o espírito da enfermidade. E o doutor não vai fazer isso. O maior especialista da face da terra não vai fazer isso. Ele não vai conseguir enxergar a raiz de um câncer. O único que consegue enxergar é Jesus. As pessoas querem milagres, mas vivem 100% no campo natural. As pessoas querem poder, mas vivem 100% no campo físico. Pessoas querem bênçãos de Deus, mas não conseguem despertar uma confiança, uma fé, às vezes uma esperança muito fraca. Pessoas pessimistas, irmãos, se não abrirem o coração para o novo nascimento, se não nascerem de novo, vão passar pela vida se arrastando, vão ter muito poucas coisas nessa vida e literalmente podem perder a vida muito cedo por ação espiritual maligna. Há pessoas que são verdadeiras esponjas do inferno. O diabo consegue encher com qualquer porcaria. O medo é medo. Não dá certo, não pode, não consegue, não consigo, não dá. E vai. Aí o Espírito Santo chega e diz: olha, o justo viverá da fé. Se quer, você é justo. Mas quem é justo? O que vive da palavra. Tem que decidir, Deus existe ou não existe? A pessoa tem que dizer, Deus existe, Deus é grande. Mas é que o doutor falou. Então a palavra do doutor ela tem muito mais peso do que a palavra de Deus. Meu irmão, quem quer uma cura, desde a coisa mais simples, aquela que literalmente ninguém pode fazer mais nada, tem que despertar uma confiança em Deus. Tem que abrir o coração para a simplicidade da palavra. Então os olhos deles estavam como que fechados. Você observa a expressão que Lucas está usando. Lucas era médico. Vê de novo esse versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que, para que não o conhecessem. Eu vou provar vocês pelo apóstolo Paulo. Quer dizer, melhor dizendo, quem vai provar isso para vocês é o apóstolo Paulo. Provar para vocês, tá? Que isso acontece em qualquer tempo. E quem cega o entendimento é o próprio diabo. Você já leu 2 Coríntios, quando diz que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos? Irmãos, a pessoa está dentro da igreja e é incrédula. Não, pastor, quem está dentro de uma igreja não é incrédulo. Peraí, meu irmão. Peraí, minha irmã. Às vezes a pessoa crê em Jesus para a salvação eterna, mas ela não crê para a cura. Ela crê em Jesus que ela vai morar no céu, mas ela não crê no poder libertador para ficar livre da depressão. Não. A psique então, né, meu irmão? As pessoas estão dentro das igrejas fazendo tratamento psiquiátrico. Pastora, não fala. Por que não fala? Vou falar sim. Jesus não pode curar o cérebro, a mente. Ele não pode curar, resolver. Então, irmãos, vamos à realidade. Muita gente está dentro das igrejas, não é cega, mas os olhos estão como que fechados. Os olhos deles estavam como que fechados. Você vê como Deus, o Lucas aqui, expõe o momento que eles dois estão. Por quê? Porque eles estão falando o que já passou e não estão falando o que deveriam falar. Irmãos, as nossas conversas vão dar lugar a anjos ou a demônios. Está lá a senhora
que é o marido convertido, o marido está na bebedeira, um beberrão, é um fanfarrão, e ela conversa com a vizinha, diz, não estou aguentando, tá muito difícil, mas amanhã é meu culto, amanhã eu vou à igreja, eu vou orar, Deus é bom, mas você sabe, está tão difícil, quanto mais eu oro, parece que mais ele bebe. Aí no dia seguinte vai para a igreja. Aí louva, ora, canta, dança. Daqui a pouco, tá amarrado, diabo, sai daqui, diabo. Sai do meu marido, sai do meu marido. Aí o diabo diz, você me manda embora agora, amanhã você conversa, me chama de volta. Falando sério, pessoal. Aconteceu comigo numa libertação, eu conto aqui. Tenho pessoas desse tempo aqui. Eu estava expulsando o demônio que estava numa criança. Eu não deixei manifestar na criança. A mãe manifestou. E o demônio disse, você me expulsa aqui dentro e lá fora ela me chama de volta. E eu pedi para Jesus para colocar poder na língua da mulher para o demônio não mentir, porque ele é o pai da mentira, entendeu? Mas debaixo da unção não poderia. Eu falei, Jesus, não deixa o demônio mentir, toca aqui agora. Por que ela te chama de volta? Ué, é só ela abrir a boca. É só ela abrir a boca. Quando você abre a boca, muitas vezes você conta os seus problemas, o demônio sabe que você acredita demais nos problemas. E Deus vê que você não confia nele. E sabe que a pessoa acredita muito mais na palavra que saiu da boca do médico do que na palavra que saiu da boca de Deus. Do que no próprio sacrifício que já foi feito. Deus coloca na balança e te dá o resultado. Que isso? Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Vamos ser realistas. Então vamos lá. Escutei um dia desses aqui. Não, pastora, é porque a minha doença, tudo errado. Minha, pronome possessivo. É que a minha doença, pronome possessivo. É que a minha é diferente. Eu entrei na internet e fui pesquisar os sintomas. Como é que ele se desencadeia? Eu falei, muito bonito. Por que você não vai estudar medicina? Por que não vai estudar biologia? Dá mais para isso. Está perdendo seu tempo. A senhora quer ser curada? Estudando sintomas da enfermidade? Por que só não estuda a palavra de Deus para entender como ficar curada? Ficou chateada. Não, porque a gente tem que saber contra quem está lutando. Desse jeito? Não é desse jeito. Mas só não manda. Irmãos, às vezes eu digo uma pessoa de idade, vá ao médico, porque senão a família cai de pau em cima, meu irmão. A fé ainda não chegou. O coração ainda não foi iluminado. E a família vem e solta a língua. Agora vamos ao entendimento, meu irmão. Os olhos deles estavam como que fechados. Você quer saber quando foi que os olhos deles se abriram? Quando a gente vai chegando, Jesus começa a pregar para eles, versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes tudo que dele se achava em todas as escrituras. Chegaram à aldeia para onde iam e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que estando com eles à mesa e tomando o pão, o abençoou e partiu-o e deu-lhe. E abriram-se-lhe os olhos e o conheceram e ele desapareceu-lhes. Bem feito. Bem feito. Rapidinho ficaram sem Jesus. Sabe por quê? Porque ele esteve com eles aquela caminhada toda e eles não conheceram. Sabe por quê? Porque eles não guardaram a promessa no coração. Porque eles só tinham o passado dentro de si. Meu irmão, quem tem um histórico de enfermidade, quem tem um histórico de vida sentimental destruída, se não se levantar,
para assumir a promessa de Deus, vai viver de passado. Vai viver de passado. Vai viver dominado pelos espíritos das enfermidades. Pastor, existem espíritos de enfermidades, o que você acha? Eu não estou dizendo que toda pessoa doente tem demônio, não estou dizendo isso. Satanás, ele sabe preparar muito bem as suas setas. Tem que estudar a palavra, irmãos. A gente insiste, fala, tem gente... Não adianta, irmão. Tem gente que é cascuda, não adianta. A gente ensina, repreende, a gente sacode, sabe? Dá uma sacudida, mas não quer, não adianta, não quer. Não quer, quer ficar na meninice, quer ficar na bobeira. Então, paciência, tá? Uma coisa é você saber em que terreno você pisa. Outra coisa é jogar com a falsa fé da sorte que não existe. As coisas com Deus são sim, sim, não, não. Jesus disse, passou disso é coisa maligna. Então você tem que ter um bom, tem que buscar de Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.